Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando tudo deixar de faltar, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu vou dar uma oportunidade, amém? Aleluia, para o Daniel, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Está fazendo aquilo, amém? Aleluia, que eu estou, amém? Que ele pediu uma oportunidade, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. E já estarei nascendo para o céu, maravilhoso, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Abençoa, meu Deus. Glória a Deus. Essa igreja é pentecostal. Amém? Aleluia. Aviva a tua obra. Amém? Aleluia. Nós não falamos, não vamos deixar. Aleluia. Deus nos amor morrer. Amém? Aleluia. Muitos olhando para isso e para aquilo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas aleluia. Mesmo que Deus venha ser Deus. Aleluia. Continua. Aleluia. Continua assim. Amém? Bate palmas, palmas, palmas. Bate palmas para Jesus. Bate palmas, palmas, palmas. Bate palma, 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 bate palma, deseja, Jesus Cristo está batendo coração de igreja, Jesus Cristo está batendo coração de igreja, aleluia, vamos fazer palma para ele. Salve a igreja em nome do Senhor Jesus. Vivendo cada dia em Jesus, eu tenho alegria em Jesus, oh doce harmonia em Jesus, desfruta mais vezes em Jesus, nossa palavra em Jesus, o homem comparável em Jesus, no Deus tão comparável em Jesus, o mal não vencerei em Jesus, a graça e em Jesus, honesta e nobreza em Jesus, minha alma é bendita em Jesus, eu tenho salvação em Jesus, em Jesus, estou curada em Jesus, meu largo meu amor em Jesus, eu sempre venci. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Em Jesus, amém? Aleluia. Em Jesus, eu tenho que descer, amém? Aleluia. Aquela vitória, amém? Que nós aguardamos, amém? Nosso nome ser chamado, amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A luta não cessou, a luta não vai cessar, amém? Aleluia. A nossa vitória vai ser naquele grande dia, amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé, já conseguiu o céu do Senhor, que agora já está avançado. Fica de pé, amém? Pai, Deus Santo, Deus maravilhoso, Jesus da glória. Aqui, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, Senhor da glória. Aonde, Pai querido, o Senhor da glória está, meu Pai querido, ministro, Senhor da tua palavra, meu Pai. Aleluia, diante deste altar, meu Pai, que o Senhor tenha, meu Pai, usa ele, meu Pai, como na caneta, Senhor, das tuas mãos, Jesus amado, prestamos, Senhor, aleluia, nossa dúvida, tem que o Senhor ouviu o teu falar, Senhor da glória. Aleluia, Senhor da glória, eu creio, meu Pai. Aleluia, Senhor, sai daqui, Senhor, obrigado, meu Pai. Aleluia, fazer, Senhor, a diferença, Jesus amado, Senhor da glória, do que nós cremos, Senhor, na tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Recebe o céu do Senhor, da forma bem alegre, glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Senta, meus amados. Seguimento. Trabalho, Senhor, eu anoto. Trabalho mais um pouco, porque pode se parar.
todo o tempo, em todas as épocas. E assim vamos continuando com alegria. Alegria de ser menina, alegria de ser salvo. É uma alegria que não será sufocada por nada. E isso é o suficiente para que nós vivamos na perseverança da palavra dele, Senhor. Quero convidar minha esposa para a sua participação. Daqui a pouco iremos meditar a palavra de Deus e nos segura constantemente. Com graças ao Senhor. Deus. Cumprimento a igreja na Santa Paz. Muita alegria que está aqui novamente com os irmãos, foi querido. Sempre Deus todos vêm para a igreja obedecer e eu estou sempre lá no ensaio, na minha igreja. Então, sempre estava dando para ver, mas hoje, quando teve ensaio, eu tive exatamente a oportunidade de estar aqui para glorificar o nome de Santo. Como disse, vamos louvar os seres para glorificar o nome de Santo do Senhor, porque tudo é quebrado. E glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Jesus amor-me, como como some, Ele mesmo restaurou minha vida, por seu sangue restaurou minha vida. Aleluia. Nessa manhã, igreja de Jesus Cristo, sinta-se amada pelo bom pastor. Porque o bom pastor nos ama. O bom pastor, quando foi para aquela cruz, ele não olhou para o nosso pecado. Ele nos amou primeiro. Muitas vezes, igreja, queremos amar as pessoas, mas queremos modelá-las. Não, igreja. Jesus amou nós lá no lamaçal do pecado, lá longe da sua presença, e ele nos resgatou. E muitas vezes nós queremos modelar as outras pessoas, mas o bom pastor foi para aquela cruz pelo malfeitor, por todos aqueles até o que zombaram dele, porque ele é amor puro, verdadeiro. Então vamos amar uns aos outros como ele nos amou, não fazendo acepção de pessoas e olhando para os seus defeitos, porque nós somos cheios de defeitos. E muitas vezes queremos modelar as outras pessoas. E o bom pastor, quando foi para aquela cruz, ele foi por todos os pecadores. E ali ele deixou o maior sinal de amor, o malfeitor da cruz. Quando reconheceu que era Cristo Jesus que estava ao seu lado, ele disse, o próprio Cristo falando, ele estaria com ele no paraíso. Você vê que maravilha, quando você se arrepende dos seus pecados, nós temos o teu sangue verdadeiro, mas muitas vezes nós queremos fazer que as pessoas, você primeiro tem irmão, ele resgata. É lá no lamaçal do pecado, é a prostituta, é o ladrão, é o malfeitor, é todos aqueles que vivem enganado à sociedade. Ele vai lá e resgata, sem pedir nada em troca, somente se arrependa e venha aos pés de Cristo. Igreja, eu amo meu Jesus, porque quando ele me resgatou, eu estava lá no lamaçal, eu tenho que reconhecer isso. Ninguém dava nada por mim, mas o Todo-Poderoso, o Deus da minha alma, ele me conheceu, eu sou uma das suas ovelhas. E por isso eu amo Jesus. E que nessa manhã eu vou orar pelos que estão lá nos lamaçais. E muitas vezes passamos e não damos nada por ele. Mas tem um bom pastor que está olhando e sabe. Vamos orar pelos que estão caindo. Vamos orar pelos doentes nessa manhã. Porque são tantos irmãos em Cristo em cima do leito do dor. São tantos irmãos em Cristo numa cama de hospital. E não é dessa manhã gloriosa, poderia estar aqui, mas não pode. Mas a minha e a tua oração vai até aquele homem, aquela mulher, porque o Senhor ouve, o Senhor vem com o bálsamo e vem colocar nos corações dos que estão enlutados. São choro, igreja. A terra está em choro. São pessoas feridas, são pessoas enlutadas. São mães que choram pela perda dos seus filhos. E ora que a igreja, nós temos o privilégio de estar aqui para entregar tudo isso nas mãos do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus Cristo, glorioso Deus Santo. Aqui está, meu Pai, a tua igreja nessa manhã. E pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, nossas áreas. Porque Jesus amado, santo, pegamos no falar, no pensar. Venha, Jesus, repreender todos os maus pensamentos, aquilo que não faz parte do reino, porque estamos diante do teu corpo, do sangue de Jesus Cristo, simbolizando esse pão e esse vinho. Meu Pai, para que nós, Senhor, ao tomar, que nós venhamos sentir a tua graça, a tua presença, para que nós venhamos amar os nossos irmãos em Cristo Jesus, aqueles também que estão longe. Porque o Senhor é quem resgata, o Senhor é quem traz para a tua presença. Meu Deus e meu Pai, abençoa a tua serva que está à frente desse trabalho. Abençoa ela grande mente, Senhor, seu ministério. Meu Deus e meu Pai,
situações difíceis. Eu te peço, Jesus amado, coloca a tua mão. Move, Senhor, com o teu poder santo, para que ele seja, Senhor, ser alcançado por ti. Eu também te peço pelos teus servos, Senhor, tuas servas, que nessa manhã estão aclamados seus leitos de dor. Pai amado, vai de encontro a eles, Senhor. Vai, Senhor, colocando tuas mãos poderosas, o teu bálsamo, Senhor amado, e dá vitória. O mesmo, Senhor, te peço pelas mães que choram. Quantas mamães chorando, meu Pai, a perda, Senhor, dos seus entes queridos. São pais, Senhor, são mães, são crianças, são jovens, são anciãos, meu Pai. Meu Deus bendito, coloca as tuas mãos poderosas. Eu sei que os teus olhos estão atentos, meu Pai, e venha guardar a nossa nação. Eu te peço também pelas autoridades dessa nação. Oh, poderoso Santo de Israel, vem Jesus colocar tuas mãos sobre o nosso Brasil. Vem Jesus nos livrar dos nossos planos malignos de Satanás. Toda que no nome do Senhor caia por terra. Abençoa a igreja na terra, Senhor, teus filhos, tuas servas. Que faz a tua obra com sinceridade, meu Pai. Que busca a tua presença, Pai amado, com sinceridade. Venha trabalhar em cada coração, meu Pai. Trabalhar no coração das crianças, dos jovens. Que eles venham buscar a tua face enquanto há tempo. Meu Deus, meu Pai, abre o entendimento dos seus servos. Abençoa os teus filhos, Senhor, que saiam às ruas levando a tua palavra de salvação. Meu Deus, meu Pai, todos os teus filhos, Senhor, os evangelistas, os diáconos, Senhor, os presbíteros, os pastores, os obreiros da tua casa, Senhor. Todos que fazem a tua obra, Pai amado, Pai querido, todos colaboradores da tua obra, seja abençoado por ti, seja alcançado por ti, Pai amado, e faz realmente o teu querer e a tua vontade, e cada serva tua, cada servo teu que entrou por essas portas, que eles sejam, meu Pai, alcançados, não somente eles, a sua casa, a sua família, tanto grande livramento a nossa família, alcança aqueles que ainda estão longe da tua presença, aqueles, Senhor, que nós falamos do teu amor, mas quero ouvir. Oh, Pai amado, entregamos nas tuas mãos, porque sabemos que o Senhor ouve a oração de uma mãe, ouve a oração de um pai, ouve a oração de uma criança, Pai amado. Venha alcançar as almas, perdidos, caídos, e traga tudo nas tuas mãos. E abençoa a palavra que vai ser, meu Pai, distribuída nessa manhã. No teu servo, Senhor, seja usado pelo teu Espírito para, Senhor, edificar a tua igreja. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Dá-lhe em força a oferta, apresente a Deus aí em suas graças, presente com amor, com alegria. Queria fazer antes de ofertar, segundo a Bíblia. O que a Bíblia manda nós fazermos antes de ofertar? São perguntas doutrinárias. E doutrina, irmão, ninguém pode ficar de fora, menos que a pessoa não queira. O que a Bíblia manda nós fazermos antes de ofertar? A frase que devemos exercê-lo antes de ofertar e pensar. E ele manda nós fazer antes de ofertar. Pedir perdão e perdoar. É uma pergunta doutrinária, não sabe? Doutrinária é padrão. Não é um uso, não é um costume, não é uma cultura, é fundamento. Lançado por meio da própria palavra de Deus. A primeira atitude que devemos tomar antes de ofertar em divisional ou qualquer outro trabalho é perdoar. Senão Deus não recebe nada. Nada. Tudo que fizermos sem ministrar o perdão, sem pedir o perdão, será perdão, fique bem convicto, bem sério. E Deus não recebe nada. Porque quem não perdoa faz tudo para si mesmo. E tudo que a pessoa faz para a sua glória é
está, estamos fazendo para quem? Responda se for possível. Porque a gente fala muito sobre a vida de Cristo, mas somente oramos a sétima poder tocar os livros de coração. Fora disto, é chamado e não é escolhido. Tanto é que Mateus capítulo 5, versículo 3, Cristo Jesus impera. Ele ordena: se trouxeres a tua oferta ao altar, lembre o quê? Lembra, isso é o da consciência. Lembre-se, tem alguma coisa contra Seu irmão. Deus? Deixa, não é verdade. Salvação é verdade, a doutrina é verdade, absolutamente. Atenção, deixa a tua oferta, volta, negocia com o teu irmão, e antes que as coisas se complicam, é coisa que pode, a gente não deseja, Deus, mas as pessoas podem sofrer enfermidades desnecessárias, passar lutas desnecessárias, desde que a pessoa não se posiciona no efeito da palavra do Senhor nosso Deus, é verdade. Por isso que nós estamos no tempo da plenitude de Deus, não estamos? Não sabe o que é plenitude? Para quem não sabe, plenitude é controle de temperamento de todos que recebem a palavra. Aquele que era muito explosivo tornou-se pacífico. Aquele que era muito precipitado tornou-se mais moderado. O controle de temperamento é referente à plenitude do derramamento do Espírito Santo, que é o derramamento que eu estou falando. O derramamento, ele vem com mansidão, temperança, bondade, benignidade, longanimidade, amor, paz, força e alegria. São 9 qualidades. Quem já viu na Escritura só uma irmã? Glória a Deus. E todos devem ir, e não só ver, mas sim ir desfrutar. É uma realidade. Estão compreendendo bem ou não? Glória a Deus. Aleluia. A palavra do grupo elétrico faz os quatro, porque o Senhor é Ele que nos dá de graça. Você não precisa fazer sacrifício nenhum para receber o benefício de Deus. É lindo a palavra. Vale a pena prosseguir ou não? Vale a pena. Então vamos já embora.
viver conquista a melhor coisa que existe na vida. Perdoa minhas faltas. Integrado na palavra de Deus. Aleluia. A doutrina ela não salva, mas ela consegue o salvo. A salvação vem antes da doutrina de Cristo. Jesus, o Senhor da glória. Senhor Deus, Pai poderoso, perdoa nossas falhas, como nós perdoamos também aqueles que nos devem, Senhor da glória, com o poder da tua graça santa e maravilhosa, e vencê-los com o papel de tudo começa por ti em primeiro lugar, que assim seja, e graças a Deus. Alô, profeta, salve que alguém subiu para passar essa melhor, tem paz, pede. Deus é o que ele pode usar e coloca deve por na fé em Cristo Jesus a direção ela chegou. Ele não vai abençoar, ele nos abençoou. A Bíblia nos diz que ele nos abençoou. Nos abençoou com todas as leis espirituais nos lugares celestiais em Cristo, Senhor da glória. Louvado é o nome do Senhor. Cristo Deus, declara de mim e devemos agradecer a Ele. O que Ele está fazendo, o Senhor da glória. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Quem compreendeu a necessidade de fazer essa doutrina? Compreenderam ou não? O crente melhor perdoa, o crente pode falar biblicamente falando. E não tem nenhuma competição com a sua doutrina, só a aparência de piedade, mas nega o efeito dela, o efeito da piedade. É uma realidade essa palavra de Deus. Vamos pegar os coloques. Nessa palavra de Deus, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, versículo 24. Graças a Ele, Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 10. E aqui no versículo 24, graças a Deus. 10 de Lucas 24. 10 de Lucas 24. Encontrar o outro procurando o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 24. Aleluia! Procure para irmãos nós meditarmos na palavra, a tua palavra do Senhor nosso amado Deus. Já podemos meditar? Os irmãos todos procurarem, irmãos, para juntos ler esse versículo. Aleluia! Salve a Deus. Aleluia. Encontraram? Amém. Então vamos à explicação da boa palavra de Deus. Aleluia. Já podemos ler? No versículo 23 diz a palavra, ligada ao 24. Jesus dizendo aos discípulos. O 23 diz assim: E voltando-se para os discípulos, disse-lhes: Eu, em particular, bem-aventurados os olhos que veem
muitos profetas e reis do passado, e a palavra de Deus desejaram ver de vós deles, e não viram, e ouvir de vós, e ouvis e não ouvirão. A palavra de Deus pode sentar nos amados, já nessa meditação, nós oramos de nosso sacerdote. Ora a Deus, nós oramos a Deus, segundo a Bíblia nos ensina a orar, não é assim? E o que devemos nós pedir em oração? Segundo a Bíblia, sabedoria. Nunca leram? Tiago 5, Provérbios, capítulo 8, 22, na sequência. Eu amo escrever porque vocês busquem sabedoria. Algumas traduções dizem uma madrugada, mas é uma expressão do tempo outono. E acharão. Então, a sabedoria, alguém só pode testemunhar no Cristo, na existência dele, com a sabedoria. E alguém só pode demonstrar que é sábio quando ele é manso. Manso parecido com Cristo, não é manso tolo, é manso prudente. E aonde nós lemos, a palavra do Senhor é uma lamentação. Cristo lamentando sobre um grupo de pessoas muito grande, eu não sabia, mas nem tão pouco conheciam quem era Jesus. Isso é muito lamentável. Na época da cura, ou seja, da ressurreição da filha de Naí, eles disseram, Deus enviou seu povo e o grande profeta se levantou entre nós. Só que eles não sabiam quem era. Quando também Jesus, Senhor da glória, aplacou a fúria do vento lá no mar, ninguém sabia quem era. Fizeram que provocação, ninguém respondeu. Quem é esse que até o vento se humano só que obedece? Mas não sabia que era Jesus. Para saber quem é Cristo, é preciso que tenha a profunda revelação dentro do coração. A visão plena do Espírito Santo como o dedo de Deus que aponta Cristo. Lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, ele fez o texto: Deus não disse que eu sou, ninguém sabia. Sabiam que era Elias, pensavam. Com os mortos ressuscitaram os profetas, outros Jeremias. Mas isso é muito triste, é muito lamentável. A segunda palavra que o Senhor da glória expressou. E dando a demonstração aqui nesse texto, quem lê esse texto sabe que os discípulos se alegraram com o contrário dos anjos. O que é a alegria ao contrário dos anjos? Porque a nossa pregação, ela precisa ter base no que os anjos pregam. Ou sim ou não? Ou não é? Por isso que temos que ter muito cuidado para não falsificar a palavra sobre expressões precipitadas. E o discípulo, aqui no versículo 17, no capítulo 10, versículo 18, eles promoveram uma alegria que os anjos não promovem. Sentiram uma alegria que os anjos não sentem. Qual é a alegria que a igreja sente que os anjos não sentem? Quando um paralítico é curado. Quando o paralítico anda, os anjos se alegram. Quando o enfermo é desenganado, é curado, os anjos não se alegram. Está compreendendo? Quando os sinais produzem na igreja da parte de Deus, os anjos não se alegram. Quem sabe? Não. Lá no capítulo 18 de Mateus, e também no capítulo 15 de Lucas, versículo 3 ao 8, só tem um acontecimento e os anjos se alegram. Somente quando a alma aceita Cristo. Imagina quantas emoções está vindo lá dentro hoje.
O maior barulho, a maior alegria, é uma alegria, mas é uma alegria mais humana do que divina. Aí Jesus expressa a única coisa que os anjos se alegram é Uma alma se arrepende. para que não troquemos, porque nós temos sentimentos, temos pensamentos e emoções. Mas o que predomina os nossos sentimentos, emoções, pensamentos, é a razão da palavra. É a razão. E a palavra, a racional, é a que vem no raciocínio sobre salvação. Aí Jesus expressou: haverá festa no céu quando o pecador Se arrepende. único. Mas não é somente no céu, na terra também. Os que são salvos têm aquele grande desejo de ouvir a salvação, tem outros ver e ouvir a salvação, tem outras pessoas. E todas as vezes que Jesus Cristo manifestou no Antigo Testamento, qual foi o primeiro plano que foi revelado? Salvação. Elias, tantos profetas que não é possível mencionar, e reis também, que receberam lá no Antigo Testamento a salvação revelada em Cristo. Eles sabiam que quem aceitava Cristo um dia, ou uma época, eles iriam assentar-se na mesa com Cristo, demonstrando a amizade imparável sobre o amor de Deus, que não se, o amor único de Deus, singular, que não se explica. E toda pessoa que recebe a salvação, ela recebe juntamente o ministério de Cristo realizado com sofrimento, também morte, ressurreição e glorificação e união. E esse é o ministério, por isso que os profetas, nenhum profeta passava luta com outro profeta. Porque o respeito específico sobre estar vivendo com Cristo, na presença de Cristo, não há espaço para contenda. Estão compreendendo? E com isto, a presença de Deus não se afastava dos profetas, mas visando o futuro mais completo, que seria o sacrifício de Cristo feito lá na cruz. E eles desejavam, aquele tempo, aquela época, e eles perguntaram por aquele acontecimento, e ainda tinha a mesma resposta pelo próprio Senhor da Glória, que não era para eles. Agora os irmãos imaginam bem, quanto a salvação, ela traz um desejo ardente. Hoje nós estamos no meio dos milênios, mais no meio para o fim dos milênios, e a recordação, quando vem a salvação, ela nos mostra lá no passado, nos revela no presente e o futuro. O passado e os nossos pecados são esquecidos. O presente é vivido. E o futuro é Garantido. garantido. Quem é salvo sabe que é salvo. Quem é salvo tem certeza de salvação, ou não tem? Se a pessoa só não tem certeza de salvação, quando ela começa a colocar as obras na frente, ou as obras prioritárias, então ela não tem certeza de salvação, mas quando ela descobre que tudo que ela tem é Deus que deu, todo momento é Deus que dirige, não tem como
segurança, sobre salvação. Os profetas viviam na lei, mas a visão era tão aperfeiçoada que eles viviam como se estivessem na graça. E em Jesus, a nossa encerramento foi quando os discípulos se alegraram. Tá? Eu já citei o versículo até capítulo 1, versículo 17, 18 de Lucas. Os discípulos disseram: olha, vimos com grande alegria. Até os demônios nos sujeitam, as enfermidades, os enfermos são curados. E ele disse, e Jesus disse: não vos alegreis? Não? Sabe que o refrigério emocional, ele vivifica a pessoa, emociona a pessoa, coloca a pessoa numa atenção secundária e deixa a atenção prioritária cancelada até. Não é tanta alegria quando a alma está salva, recebe a salvação, quanto é curada. Vocês sabem que a Bíblia nos adverte que todos os demônios saem da pessoa, mas depois eles voltam novamente se as pessoas não aceitarem a Cristo. Quem sabe? Está lá no capítulo 11, né? Parece que memória do rosto. Quando o espírito mal sai do homem, ele sai por aí do local procurando repouso no achado, volta para o local que saiu este, e voltando, encontra posicionado ou não. Se ele estiver edificado na palavra, ele não encontra nem brechas para prosseguir. Mas se não estiver, ele volta para buscar uma série de demônios estratégicos. E entra novamente. Eu já não sei como que muitos pregadores pregam essa expressão louca que se olha, enfermidade nunca mais. Mentira! Enfermidade nunca mais se a pessoa aceitar Cristo. Problema nunca mais se aceitar Cristo. Estão compreendendo? Como as pessoas iludem outras pessoas e elas creem, não, a Bíblia é a verdade. E assim sucessivamente. Aí eles se disseram até em nosso, até os demônios nos sujeitam, e Jesus disse: não vos alegreis por isso. Não vos alegrais porque os vossos nomes Está escrito o nome do escritos no livro. Aí na sequência do comentário ele diz: olha, sabe o que vocês estão sentindo? Que eu estou ensinando para vocês. Muitos profetas e reis do passado desejariam ter vocês verem. Por que ver o que eles viam? Eles viam Deus com ele literalmente, Deus em forma de gente. E era Deus em forma de gente, habitando com gente em forma de gente. O povo não sabia que era Deus, mas o discípulo passou a receber a revelação de Jesus depois do ensinamento, da virtude do Espírito Santo, que ele era Deus em forma de gente. Isso é lindo para nós. Vamos dizer. E João Batista, um dos maiores testemunhantes de Cristo na época da graça, ele disse: vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, e recebemos a sua plenitude, recebemos o seu todo suficiente para uma pessoa perseverar nesta boa palavra. Quando compreende a mesma palavra. Aí os reis do passado, eles desejavam ver hoje, irmãos, quando uma pessoa não toma ceia, ele fica triste. Porque existe uma doutrina contrária que a Bíblia diz. Eu já vi pessoas dizer assim: se a consciência estiver pesada, hoje não come a ceia, deixa para o mês que vem, mas a doutrina que não é bíblica. E aquilo que não é bíblico é falso. Jesus pontificou nos perdoar todo momento, para que a graça na paz de nós e a marca do sangue que está em nós não desapareça, mas continua porque através do perdão. Ele perdoa. Nós perdoamos por dois motivos. Jesus é por um único motivo. Nós perdoamos porque precisamos
perdoados. Nós. E Jesus perdoa, ou seja, nós perdoamos por sermos ainda cheios de falhas, precisamos perdoar para ser perdoados. Mas Jesus não, Jesus perdoa porque Ele é bom. Ele nunca foi perdoado por ninguém. Ele não precisou ser perdoado pelo Pai porque nunca pecou, mas é o homem que mais perdoa porque é amigo do perdão. Aleluia. E os reis, homens do passado, mulheres do passado, receberam o quê? Dúvida ou salvação plenamente esclarecida. A salvação. E ele, a salvação, realizou no ministério de Cristo depois da sua obra terrena. Mas quem aceita Cristo de coração e descobre o efeito dessa palavra, tem o desejo de estar com Ele ou não. Nós só podemos testemunhar que estamos na presença de Deus se perdoarmos. Você pode ter dons de curas, dons de milagres, boas pregações, mas se não perdoar, não está na presença de Deus. É um dom emprestado, depois fica no zero. Por isso que quando Paulo perdoou o homem lá que fez muitas transgressões, ele disse: eu perdoo na presença de Cristo. Duas pessoas que vivem na presença de Cristo, elas não se intrigam uma com a outra, mas está sempre naquele princípio sábio que é o temor do Senhor da glória. Então, os sacerdotes do Antigo Testamento, eles desejavam estar sentados, como os irmãos estão aí, desejavam ou não? Pode responder. Desejavam? Mas para isso acontecer, o que poderia suceder antes? Irmãos, a doutrina Cristo-centrada, centrada em Cristo, é ela que nos ensina a prudência. Mas só poderia estar na posição que nós estamos depois que Jesus executasse o seu ministério. Eu quero dar, não vou demorar mais, já vamos celebrar cedo, eu quero dar uma referência aqui em 1 Pedro, capítulo, onde se a irmã puder ler para nós, eu ler, pode ler, irmã, uma irmã que puder ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo, já diretamente no assunto 9 ao 12, primeira epístola de Pedro. Ele começa pelo versículo 1, 6, mas vamos já diretamente no resumo da palavra. Abrem as nossas Bíblias. Louvado é o nome do Senhor da glória. Pode ler, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. Analisam bem, eles desejavam ou não? Aí nós estamos lendo no contexto, dentro do texto expressado por Cristo. E eles perguntavam de tempo, que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo estava neles, indicavam o sofrimento que Jesus haveria de passar e a glória que ele haveria de revelar. E eles queriam estar juntos, de tal maneira que o Espírito de Deus animou eles, de tal maneira que eles perguntavam. E essa revelação que nós recebemos
não era para ele com Cristo. Mas para quem? Para quem? A revelação de Cristo, ela traz tanto animamento, tanta segurança. E lá no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, o Apolo, um homem muito estudioso da palavra, convivido com a palavra, e ele recebeu, antes da vinda de Cristo, a revelação da vinda de Cristo. E o homem estava tão entusiasmado que ele não estava em Jerusalém, ele estava em Alexandria, capital do Egito na época. Mas ele chegou em Jerusalém, na Antioquia, encontrou-se com Lídia, Priscila e Iaco, e pregou a palavra que Jesus viria nascer, e Jesus haveria de exercer o seu ministério com toda a potência, revelado na palavra, ministério da graça, e ele pregava com tanta segurança que ele perseverava naquilo. Só que quando ele chegou na casa de Antioquia e Priscila, olha, esse homem vai nascer, ele vai exercer o trabalho, ele vai exercer a sua misericórdia, ele vai nos fazer um jugo leve, ele vai nos colocar numa posição que podemos perseverar com a ajuda dele. Aí ele, Áquila e Priscila disseram: não, isso que você está pregando já aconteceu, você não estava aqui, não é hoje, igual na época da tecnologia desenvolvida, que no momento as notícias correm mundialmente. Aí eles falaram com ele: não, isso que você está pregando já aconteceu, ele já ressuscitou, ele já veio, já nasceu, já cresceu, já ressuscitou, ele já foi para a glória e já nos encheu da glória que você está pregando. Oh, coisa linda é a palavra, entusiasmo na palavra, a revelação da palavra, a palavra de Deus. Então nós vemos que hoje, não sei se vocês vão conseguir compreender, mas se conseguir é muito bem-aventurado. Um membro hoje do povo de Cristo, ele tem mais graduação do que o profeta do Antigo Testamento, sabia? Sabia, moço? Sabia? Por quê? Porque um membro pode imaginar que João Batista foi o maior profeta, mas João Batista se tornou classificado gradualmente sobre igual a um profeta menor. Porque quando João Batista pregou o ministério de Cristo, mas antes de Jesus ir para a cruz, João Batista foi para o Marte, morreu antes. Antes de Jesus sentar à mesa com os 12, com os seus discípulos, João Batista estava morto. Antes que viesse a inauguração do dia do derramamento do Espírito Santo, onde estava João Batista? Então, ele se tornou menos graduado do que nós. Então, eu estou referindo que tem conhecimento que a ceia, quando ela não toma, ela entra em grande pecado. Porque motivo para continuar pecando não tem, porque o Senhor coloca o Espírito de Deus na abundância, e ainda mais, quando você se arrepende, Deus se compromete em perdoar na hora. Não é daqui 30 dias, porque o dia de amanhã não pertence a nós, é hoje. A ceia, não sei como é que alguém vai fazer campanha de celebrar a ceia. Imagina eu ligar para a irmã dirigindo assim: mas gente, hoje eu não vou celebrar a ceia, eu estou numa campanha. Isso é pecado, é negligência. É falta de compreensão. Hoje cedo eu prego em São Mateus, mas eu avisei ao irmão que hoje não ia pregar, porque tem a ceia em primeiro lugar. Assim, colocou em primeiro lugar a ceia.
de deixar de tomar ceia, porque o recurso da ceia, para não tomar indignamente, é o perdão constante de Deus. Isso é importante. Agora, analise bem, João Batista tomou a ceia? Tomou? Então, todos que não participam desse sacrifício perfeito de Cristo, na graça, são imperfeitos. Tanto que no resumo desta palavra, como a irmã leu, que eles diligentemente perguntaram sobre a revelação que a eles era entregue sobre a salvação, mas com base no nascimento de Cristo, sofrimento e glorificação, será que ele estaria juntos? E foi respondido que ele não estaria para o povo por vir. Agora isso é lindo quando você compreende que é para você. Quando eu compreendo que é para mim. Glória a Deus. Quando eu compreendo que nós estamos colocados nessa posição. Tudo contribui para melhor e para a perseverança suficiente que o Senhor nos dá. Então analise bem. A igreja, ela vai subir, não vai? Nas nuvens, a igreja terá um encontro com o povo do Antigo Testamento. Um grupo perfeito e o outro ainda não tão perfeito. Qual é o grupo mais perfeito? Do Novo Testamento ou do Antigo? Por quê? Porque o sacrifício de Cristo, para os que compreendem, está em função de nossas vidas. Aí cumprirá o desejo do povo do Antigo Testamento. Aí o Senhor dará uma ceia que ele vai fazer. Ele irá sentar na mesa com todos o povo do Antigo, juntamente com o povo do Novo Testamento. Está aqui no capítulo 13 de Lucas, versículo 8. Ele dizendo, que virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, assentar-se-ão com a mesa, na mesa, com Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas, glória a Deus! A palavra serão lançadas fora. Por isso, quando Pedro dirigia a pregação para a igreja, ele dirigia com todo respeito. Ele não chamava a igreja de igreja fria, nem de igreja morta, como a gente ouve hoje, a negligência terrível, o descaso do Espírito Santo, mesmo que você esteja desanimado, mas não é motivo para encaixar essa palavra na frieza, porque se você lê na Bíblia, lá no Apocalipse, quem conhece um pouco de temperatura de animais e de pessoas, sabe que o dono da besta tem espírito de rã. Rã é o ponto essencial do gelo. Ela tem a temperatura, o contrário da natureza. Quando o tempo está muito quente, ela procura esconder-se porque ela sente frio. Quando o tempo está muito frio, ela procura transparecer, ela sente muito calor. É temperatura contrária, é gelo. Mas lá no trono de Deus, capítulo 4 do Apocalipse 5, João viu arder 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus que aquecem a igreja. Glorificado é o nome do Senhor. Então é importante você compreender a palavra, entender. Porque por não entender a palavra, a pessoa fica mais emocionada, não é? Quantas vezes eu já ouvi nesse presente, dessa mensagem, pessoas questionando que a doutrina da igreja mudou. A igreja é você. A igreja é as 4 paredes. Deus não habita no templo feito por mão de homens, Deus habita no templo que ele fez. Você. A doutrina pode mudar na própria pessoa se ela quiser, mas a doutrina da salvação ela está presente dentro de cada pessoa, irmão. Não é que a pessoa que a doutrina acabou, a doutrina acabou, a doutrina é isso, não. A igreja está em 1 Coríntios 3, 17, 16, 17. A igreja somos nós. Deus não habita
A Bíblia? Deus não habita em templo feito por mãos humanas, tanto Estevão pregando nas versículos 58 capítulo 7, na sequência, ele dizendo: Deus que não habita em templo feito por mãos humanas, derramou o Espírito Santo em cada um, fazendo de vocês uma igreja. Então a doutrina da igreja não pode acabar, ou pode acabar se a igreja quiser que a pessoa que Deus está compreendendo. Compreenderam ou não? Quem é a igreja? Lá em Isaías 43, versículo 7, diz a Bíblia que Deus criou a pessoa para ser templo da glória dele. O templo da glória dele é você, é eu, é nós que é. Analise a Bíblia Sagrada e sempre cita esta verdade. E Deus continua abençoando ele já preparou esse título chamado ceia. Quem sabe o significado da palavra ceia? Ceia, tanto na cultura e para nós da cultura e no espírito, é uma reunião entre amigos e parentes que exerce aquele evento com alegria de coração. É um grupo de pessoas participando de uma alimentação com alegria de coração. E o que nos alegra na ceia é o perdão. Glória a Deus. Salvação tem marca ou não tem? Salvação tem marca? Qual é a marca da salvação? Olha, alegria. É uma alegria que nem apego que mente querido perde essa alegria. É a alegria da salvação. Mas quando falhamos, às vezes essa alegria se entristece. Mas o arrependimento bate de receber novamente a alegria. Aí você se arrepende, Deus perdoa e a alegria continua. Glorificado é o nome do Senhor. Que essa boa palavra continue em cada coração. E é isso, celebrar a ceia do Senhor, da glória, começando aqui e terminando aonde? Começando aqui e terminando aonde? A glória. A primeira ceia começou aonde? No Egito. Na saída do Egito, 12 êxodos. E ela foi subindo, ó, até chegar aonde? Até chegar em Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, quem estava lá pessoalmente? Eita maravilha, estou compreendendo? Porque ele, espiritual, começou no ministério de Moisés. Agora, espiritual e literário terminou na pessoa dele. Ele estava lá em Jerusalém. Encerrou a ceia naquela noite, ele deu dois jantares. Um encerrando o jantar do Antigo Testamento e o outro começando essa ceia do Novo Testamento. Agora, nessa graduação da ceia, aí nós começamos, foi iniciado lá em Jerusalém, em Cristo. E de Jerusalém ela vai para onde? Essa Jerusalém é terrena, mas finalizará na Jerusalém celeste. Glória a Deus! Então é gradativamente subindo, caminhando e subindo para Jerusalém, como você vê, que entraram na terra prometida e estão comendo a Páscoa de ano em ano. E é no cimo da ceia de hoje. Depois os de hoje vão tomando a ceia e subindo para onde? Ainda ontem à noite pregava a palavra sobre arrebatamento, mostrando que os que vão ser arrebatados subirão sem asas. Glória a Deus! Voarão sem asas, com graça, louvando e dizendo o nome do Senhor até chegar na Jerusalém celestial. E essa palavra continua capitulando. A doutrina está acabando? Está? Só quem não é igreja. Quem não é igreja é religioso. E as religiões é um veneno que ela troca o costume por doutrina, envenena o caráter, envenena o ambiente. Exatamente. Agora, a doutrina não, a doutrina é de Deus.
a Deus já por esse trabalho. Olha isso, se for necessário, mas eu digo, hoje eu pedi perdão, se for necessário. Na oferta, na hora da oferta, eu pedi perdão, eles estão perdoados. Porque a ceia, ela vai mostrar. Ah, tem aqui, irmão, que eu lembrei como é você? E aí, não. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, meu filho, mas eu quero convidar a Rebeca, está entrando em comunhão. Aonde se encontra? Está ali. Haverá festa aonde? Aleluia. Haverá festa aonde? Esqueceu de vocês? Primeiro na terra. Vocês não estão alegres que era bom ela estar reconciliando, não? Ou entrando em comunhão, não? Então, quando uma pessoa se arrepende, haverá festa aonde? Na terra. Aprenda a doutrina, irmãos. Quando uma pessoa aceita, reconcilia, haverá festa aonde? Na terra. Olha, mas primeiro é aqui, ó, nós aqui festejando aqui, ó, irmão, aí nós aqui, ó, tem festa. Aí depois o irmão faz festa lá. Quem falou com a irmã para reconciliar com o Senhor, para se unir com o trabalho, foi nós, um de nós, o irmão, a irmã. Não foi os anjos lá do céu, os anjos só recebem. Agora aqui na terra, talvez pode ser nesse da irmã Elizabeth, assim por diante, ou a gente, que falou com ela. Então agora a alegria é na terra e depois no céu. A fé, do Senhor. Então, elas estão sendo apresentadas, vamos só apresentar ela em oração a Deus. Seja bem-vinda ou não? Haverá festa onde? Na terra. Ah, agora vocês valorizaram vocês mesmos, não é? Glória a Deus. Tem pessoas que é tão ricas que não só valorizam o que tem. Senhor Deus, que está com vocês, que ela seja próspera no poder da tua palavra, que essa comunhão permaneça para sempre em Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Sejam bem-vindos. Digam. Em nome do Senhor Jesus. Olha, mulher pode subir no grupo. Por quê? O Espírito Santo está na mulher, está no homem? Ou não? Obrigado, pregador. Tem pregador. Ele falou mesmo, ele falou comigo, ele não prega igreja de mulher. Só falta ele dizer, eu não sou filho de mulher. Só isso, a ignorância assistiu. Esse é o negócio. Falando com ele. Saudade dele, pela gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, maravilha, glória a Deus, manhã de bênção, manhã de vitória. Glória a Deus, que estamos aqui é porque o Senhor, Ele guardou o meu deitar e o seu levantar. Se nós estamos aqui é porque o Senhor, Ele guardou nós, Ele nos
todo momento. Então, Senhor, todos pegaram a ceia do Senhor. Daí ele tocou o pão. Tendo dado o braço, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei. Tudo nós fazemos isso tudo nós. Tomamos para a glória de Deus. Aleluia, graças a glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus, a glória a Deus. Deus, glória, 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 glória a Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Senhor, da Glória a Deus, aleluia. O 39 da harpa. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis esse sangue
Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.